compartilhamento de experiências pessoais é algo que transcende qualquer interpretação de natureza egóica. Aqueles que me conhecem já há algum tempo ou há muito sabem que particularmente sou avesso a compartilhar experiências pessoais, uma vigilância permanente às estruturas egóicas que todos nós carregamos conosco e sobre as quais um dia ouvi um alerta de uma entidade que, para mim, foi o primeiro espelho de um guru, ou aquele que abre o caminho, o caboclo Jim, quando me dizia a sabedoria simples da sua linguagem, que os atributos do ego eram muitos: orgulho, vaidade, outros tantos, e que eram tais como um dragão amarrado por um fio de linha. E por isso, a vigilância permanente. Mas muitas vezes o compartilhar de experiências pessoais significa encarar esse desafio, compreender, e aos poucos vamos caminhando nessa estrada. Parafraseando uma frase dita por um discípulo do Mestre Jesus de Nazaré, que penso caber como uma luva: Pedro, um dia instado por um paralítico a realizar uma cura, disse: de mim mesmo nada tenho, mas aquilo que tenho, isso te dou. Do ego nada temos, mas aquilo que temos na natureza verdadeira, isso podemos dar. Entender essa natureza, segurando pela linha o dragão do orgulho e da vaidade, é a nossa obra. Então, serve o compartilhar de uma experiência pessoal. E lá se vão para os anos de 1992, quando, pelas mãos de um companheiro muito querido, à época, Bolar de Frei Luiz, que frequentava junto comigo, nosso companheiro Adroaldo Viola, entrei pela primeira vez no centro da Self-Realization Fellowship, então em Copacabana, num local inusitado, em meio a uma avenida que não dizia nada a respeito de ali estar uma pérola de vibração, um centro de propagação da busca da consciência crística. Ali pela primeira vez, de modo mais intenso, porque há alguns anos antes, o guru, nosso irmão Luiz da Rocha Lima, me havia introduzido a figura do Paramahansa Yogananda. Lera o seu livro, Autobiografia de um Yogi, mas ainda de modo muito superficial, formado numa tradição espírita, espiritualista, pois também a Umbanda lançava suas raízes na minha caminhada até então. Tomava contato
um oceano infinito da experiência espiritual da Índia Sagrada. Mas aquele dia, uma tarde de sábado, pelas mãos do nosso irmão, adentrei o centro da selva e me surpreendi com a mediunidade de evidência que já possuía, com a visão do mestre que me tocou de súbito a alma por inteiro, e o carinho com que veio a mim. Desde aquele dia, o entendimento da riqueza espiritual e compreendendo que se algo pudesse fazer, seria traçar um fio de unidade que pudesse fazer claro o entendimento de que todas as tradições, sejam quais forem, sejam de que época provenham, sejam pela boca de qual avatar e pelo seu exemplo tenham sido trazidas ao mundo, são uma só. Mergulhando como numa música do próprio mestre, nosso Guru Paramahansa Yogananda dizia: beberei teu nome, me embriagarei com teu nome. As tradições espirituais com seus símbolos, com seus significados e a sua força profunda de transformação foram entrando pouco a pouco de volta no campo do meu conhecimento consciente. Anos se passaram e a casa de Padre Pio surgiu com a ideia dessa busca e do único objetivo que nos cabe, o de espelharmos no despertar espiritual de cada um de nós e na nossa consciência mais profunda que emerge, realizando um processo de cura, despertar a realização que nos cabe, tornar real aquilo que é ilusório. Com o caminhar dessa estrada, aos poucos, o próprio Padre Pio, se nos revelando suas experiências anteriores, muitas, nos mostrou o quanto a Índia Sagrada fazia e faz parte da sua trajetória. E mais, cada vez mais, fica claro que as bases que lançou nessa casa, que nós consigamos realizar ao menos parte, nos falam basicamente de uma coisa que se divide em duas: viver Deus, sim, mas viver Deus entendendo que a sua infinita multiplicidade de obras e de criação jamais nos devem iludir quanto à essência, quanto à luz, quanto à realidade que nós todos buscamos. Hoje eu presto a mais profunda reverência a Sri Ramachandra, Sri Rama, o avatar que para muitos desconhecido, se observado com olhos de ver, reflete a natureza divina que habita em cada um de nós. E, portanto, com alegria profunda da alma, procurando, ainda que distante, me aproximar da devoção de Hanuman, de
todo o coração e toda a alma. Eu digo Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Sita Ram, Jai Jai. Que hoje a luz que brilha se irradia a cada coração que anseia por amparo, por esclarecimento, por conforto, por liberdade, por libertação, por vida. E possamos construir juntos as pontes que nos levam a essa vitória. Jai Ram, Jai Jai Ram. Muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso, de uma busca conjunta. Na verdade, também estejam saudados aqueles que estão nos vendo pela internet, agora a gente não esquece. E... Pois é, o pessoal agora vê de casa, então o tema é um tema que é isso aí, as pessoas, a gente precisa falar mais um pouquinho aqui. Na verdade, essa é a ideia da casa e a gente precisa deixar claro a importância que é entender, e eu tenho repetido aqui, falado de um seminário específico que eu acho que ainda cabe, apesar da gente ter um tempinho para falar um pouco sobre Shri Rama. De Krishna todo mundo conhece um pouco, né? Shri Krishna, o Mahabharata. No Ocidente o Ramayana é menos conhecido, mas eu não hesito em dizer que a importância do conhecimento para um entendimento e uma realização espiritual baseados nessa ótica da tradição que nos vem da Índia Sagrada, que eu não gosto de chamar de hinduísmo, até porque não existe um hinduísmo como religião, como estrutura. Essa tradição, a importância que ela tem, e hoje aqui deixei para vocês uma pista que já vou avançando, não será mais do que isso esclarecida. A gente fala as coisas às vezes por etapa, mas Padre Pio, o nosso condutor nessa caminhada atual, teve não uma, mas várias vidas dentro dessa tradição espiritual que se estende milênios e milênios no nosso tempo histórico antes de nós. Eu quero dizer para vocês que o nosso trabalho hoje aqui, e nunca é, na verdade, apenas uma palestra, mas que a gente tenha tempo para poder fazer um trabalho prático no final, entendendo a simbologia que reside dentro do Ramayana e dentro da própria figura de Shri Rama. Eu tenho certeza que vai ser surpresa não digo, mas vai ser uma boa percepção para todos nós podermos ter e nos valer disso. Não é à toa que, apesar de muitos de vocês não saberem, Shri Rama é um avatar mais próximo das pessoas na Índia do que o próprio Bhagavan Krishna. E há uma razão específica para isso. Otton, você tem leitura? Bom, gente, por que hoje a gente sublinhou nessa conversa sobre o Ramayana, e vamos falar especificamente disso, um subtítulo de preparação para o nosso retiro de Mendes? Não é que nós venhamos abordar o Ramayana lá, mas eu acho que a epopeia vivida para o Shri Rama é muito
justa e adaptada ao processo que nós pretendemos realizar lá, ao trabalho que a gente pretende realizar lá, a convivência que a gente pretende realizar juntos em Mendes nesse ano, nos próximos dias 23, 24 e 25. Shri Ram é um avatar, para mim, peculiar, porque de todos aqueles que passaram, que passam pela tradição espiritual da Índia, é o mais próximo de nós. Era a primeira coisa que eu queria falar com vocês. E que eu possa ter condição de apresentar para vocês de uma forma, sem contar uma história, porque contar a história, ou dizer aqui, falar do Ramayana, seria uma coisa, talvez com uma utilidade bem reduzida, porque muito melhor e mais facilmente vocês teclem ou no YouTube ou no Google e vão ter lá N versões, né? Aliás, eu até recomendo para quem se interessar, há poucos meses foi lançado um desenho animado tridimensional, já com uma técnica, né, 3D, indiano, mas com subtítulos em inglês, que conta com muita propriedade a história, porque é muito rica. Todas essas epopeias hindus são estruturas de simbologia muito complexas. Tanto é que eu sempre digo, isso aqui, como nós também nessa casa, graças a Deus, temos a possibilidade de abordar todas as tradições espirituais de uma forma igual, igualitária, sem a nenhuma delas dar prevalência sobre a outra, porque o entendimento dessa casa, repetindo aquilo que o Padre Pio, desde o início, na sua fundação, nos pede, é de fazer que nós tenhamos bem claro aquilo que une e não aquilo que separa o fio das percepções espirituais. Como a gente tem essa liberdade aqui, a gente sempre fala, até a Kabbalah, mais de perto a muitas das nossas concepções ocidentais. Já a mitologia hindu é a completa e total entrega ao nosso inconsciente. A mitologia é absolutamente ligada à poesia, absolutamente ligada a planos e planos dessa cebola cósmica, porque todas essas tradições são tradições profundas e codificadas. E o que a gente vai procurar fazer hoje aqui, além de contar essa história, tentar fazer, ao contar a história, que a gente enfoque e nos remetamos todos aos significados dessa simbologia que falam diretamente a nós, numa ideia de lidar com isso, nós, cada um de nós mesmos, com isso hoje. Essa é a ideia que a gente vai tentar hoje aqui, nesse pequeno espaço de tempo, falar. E por que remete a Mendes, voltando? Porque a epopeia de Ram é uma epopeia que fala o sentido mais profundo do entendimento do que seja a fé. E é o que nós estamos tentando fazer em Mendes acontecer. Nós entendermos que fé não tem nada, aliás, tem, mas tem muito pouco a ver com aquilo que como nós a definimos, como uma crença nessa ou naquela religião, ou nessa ou naquela divindade. Fé é algo muito mais profundo do que isso. E a epopeia de Rama tem uma expressão tão humana que nos faz entender, se a gente consegue fazer esse entendimento surgir, muito de perto o que seja fé, devoção e trabalho de superação e libertação. Entendendo sempre que em quaisquer circunstâncias muito disso. Ao contrário do Mahabharata, a idade hindu, o Ramayana e o Mahabharata. Nós falamos aqui
Podemos alguma coisa? Eu contei essa história hoje aqui, quando a gente estava fazendo a meditação inicial. Quando a gente se aproxima um pouco da tradição hindu, a gente aprende que existe uma trindade, né, composta de Brahma, Vishnu e Shiva. E a gente entende que essa divindade, essa trindade é uma. Eles não entendem uma trindade no sentido de 3 entidades separadas, mas que compõem uma unidade. Mas depois a gente vai se aprofundando e vai percebendo que esta unidade, ela existe, mas ela é de uma complexidade fascinante. Eu quero usar essa palavra para não parecer uma complexidade que chega até a nos assustar. E quando a gente fala nessa trindade, nós vamos entender que Vishnu, que seria o conservador, né? Brahma, o criador, Vishnu, o conservador, e Shiva, o reciclador, aquele que destrói para reconstruir. Só que esta história é mais profunda, porque entrando um pouquinho mais dentro dessa estrutura mitológica, melhor dizendo, uma mitologia, eu não gosto de usar nessa palavra, porque mitologia às vezes nos remete a algo que não é real. Pelo contrário, lembrem-se, quem tem estado conosco aqui, que nós frisamos e temos frisado muito, que a realidade está nos níveis superiores. O que nós temos aqui é um espelho disso. A nossa vida terrena não tem nada de real. Por quê? Porque nós fazemos uma secção consciencial daquilo que está no plano invisível com aquilo que nós vemos com os sentidos. E, portanto, o que nós vemos com os sentidos, se apenas a isso damos realidade ou caráter de realidade, passa imediatamente esse processo a nos trazer para a irrealidade. Isso é Maya. Então, o processo, na verdade, vem muito lá do alto. E quando a gente entende o processo, a mitologia hindu, então agora por isso não é uma coisa irreal, mas é uma descrição dessa realidade superior, que é a mãe da nossa realidade visível, deixe-se sempre isso bem claro. Vamos ver que Vishnu, o conservador, na verdade, quando ele ganha o nome de Maha, ou Grande Vishnu, ele se transforma no criador do próprio Brahma. Aliás, a gente acha que nós temos aqui, nessa pequena... Dá para tirar, Michael? Aqui tem Brahma, Sita, mas aqui tem Vishnu. Vocês não vão ver, vão ter que ter fé aqui um pouquinho. A fé se aplica em várias coisas. Inclusive no entendimento dessa pequena figura. Vocês estão vendo uma figura azul aqui e uma companheira segurando os seus pés. Ok? Você não está vendo isso aqui? Eles lá atrás vão ter que ter fé na seguinte descrição. Aqui nós já estamos com Mahavishnu e Mahalakshmi, que é a sua consorte, ou a expressão da Mãe Divina que ganha com a sua consorciação total com Vishnu, a polaridade criadora dos universos. Vamos ver surgir do umbigo, aqui tem como se fosse uma flor de lótus. É uma flor de lótus aberta, com o caule saindo do umbigo de Mahavishnu, e flutua em cima dessa flor de lótus, surpresa, Brahma, o Criador. Então, o Deus que faz o movimento de criação é, por sua vez, emanado, vou deixar a palavra criado de lado, para que a gente entenda a sutil diferença, é emanado da unidade de Mahavishnu. Portanto, a própria trindade, que nós falamos Brahma, Vishnu, Shiva, é uma trindade unitária, mas que possui níveis de complexidade e, portanto, quando a gente mergulha dentro dessa visão, a gente às vezes fica confuso. Bom, quem é Mahavishnu? Eu confesso a vocês porque essa é uma experiência que eu passei. Então, se isso, eu me lembro, ao passar por isso, aos poucos, como se vai entendendo que por trás dessa aparente complexidade, na verdade não é aparente, é real, existe toda uma grandeza de entendimento profunda que faz com que, e aí, para que a gente termine essa introdução, que a espiritualidade hindu seja, na verdade, a mãe de toda a espiritualidade, inclusive a própria Kabbalah tem raízes aqui. Bom, e aí, né?
Primeiro que toda essa tradição de personagens, de deuses, de semideuses, porque a partir dessa trindade se emana toda uma série de chamados deuses. Esse nome Deva vai aparecer apenas aí. Ninguém se refere a Vishnu ou a Shiva, em Shiva às vezes, mas como um Deva ou uma Devi. As Devis sim, mas vão aparecer os Devas, que são Indra, Vayu, Agni, e uma série deles que compõem as estruturas criadoras, vou usar a palavra agora no plural, dos universos. Portanto, a complexidade desta mitologia, como todas as outras, mas esta de uma maneira belíssima e poética, vai dar origem também à tradição pagã. Toda a mitologia grega tem raízes dentro desta que nós estamos apresentando aqui agora em nutshell. Aliás, uma nutshell desse tamanho, uma casca de nós desse tamanho, porque não cabe em tempo. Essa história toda tem toda uma estrutura criadora dos universos e uma unidade que gera isto e que está permanentemente presente na essência de tudo. Muito bem. Entre os universos, entre as galáxias e entre tudo está o nosso planeta. Mas um alerta que tem que se fazer é que o entendimento disto pode se aplicar tanto ao planeta Terra, essa história que nós vamos contar agora do Ramayana pode se aplicar tanto ao planeta Terra e à nossa epopeia neste planeta, quanto aos outros planetas, outras galáxias, outras, é uma mitologia escalar. Que, aliás, também, para fazer uma jogada casa de Padre Pio, se aplica também ao mito de Adão e Eva, que pode se aplicar tanto ao planeta Terra, quanto à criação do universo como um todo. As estruturas polares, masculina e feminina, unidade. Muito bem. O que diz o Ramayana e o que diz o Mahabharata e o que diz a tradição espiritual hindu? Os homens são entregues às suas obras como criações livres, vivas dentro da divindade essencial, tanto eles quanto os deuses, semideuses, que possuem natureza muito próxima à natureza humana. Nós vamos ver aqui na história. E quando o livre-arbítrio dessas criaturas que emanam da divindade nunca deixam de estar vivas nela e que a ela retornarão sempre, e portanto se questiona a natureza do bem e do mal como nós a entendemos, a tradição hindu, mais do que qualquer outra, é aquela que entende que a natureza essencial da criação está além dos nossos conceitos de bem e mal. Quando as criaturas se desentendem ou entram num processo de desequilíbrio, um avatar se manifesta. Então, para a gente não complicar muito, vamos fechar o nosso ângulo dentro do planeta. E a história, tanto do Ramayana quanto do Mahabharata, cada uma delas num determinado momento do tempo, vai expressar a descida de um avatar. E quando se manifesta um avatar da grandeza que aparece então numa epopeia que se destaca de todas as outras, esse avatar será sempre um avatar de Mahavishnu. Por isso vocês vão ver Krishna e Ram, aqui não tem Ram, Mahavishnu está aqui, ele é azul, Krishna é azul, e Ram vai ser sempre representado na iconografia como alguém de cor azul, porque ele é um avatar de Vishnu. O que nos conta o Ramayana? Tempos, idos e eras atrás, depois de uma fase dourada, porque para a visão hindu, Brahma, o Criador que nasce do umbigo de Vishnu, ao respirar, respira universos. Então, quando ele expande uma criação de diversos universos em diversas dimensões. Isso contrai. E é um processo de uma respiração brahmânica, uma respiração cósmica. Numa desses movimentos, e vamos trazer para nós aqui, houve num planeta, aqui no nosso planeta Terra, um grande desequilíbrio vibratório,
E a fase dourada foi sucedida por uma fase de diversos desequilíbrios comandadas pelo ataque, vou usar a nomenclatura que está no Ramayana, de uma série de demônios que entram dentro daquela fase dourada e desestabilizam por completo a estrutura da civilização e passam a atacar as pessoas, atacar os rishis, os sábios, que na tradição hindu são as figuras mais respeitadas, que foram aqueles que trouxeram os Vedas. A tradição hindu, só para vocês, para a gente acertar, ela tem a base nos Vedas, nos 4 Vedas e nos seus desdobramentos, e nas 2 epopeias que fazem parte de um desdobramento, que são o Ramayana e o Mahabharata. Ramayana contando a história de Rama e a sua epopeia, que é o que nós vamos falar agora, e o Mahabharata, que vai apresentar várias histórias e aonde vai aparecer Bhagavan Krishna em meio ao Mahabharata. Quando essa história toda dos demônios estavam triunfando, um determinado rishi, em profunda meditação em conexão com Deus, entra num estado tão grande de unidade que ele começa a abalar os céus. A sua força daqui, desse rishi, eu vou falar um pouco dele aqui, logo em seguida, esta força abala os céus. E vai abalar os céus de um semideus muito interessante chamado Indra. Indra é um semideus muito parecido conosco. Na verdade, a gente pode vinculá-lo até algumas entidades, por exemplo, da Umbanda ou da tradição africana. Xangô, por exemplo, lembram muito Indra, que é um semideus criador, Zeus, que domina o trovão, que domina a força da tempestade, mas que era muito selfish, era muito orgulhoso. E Indra gostava de plateia, gostava de estruturas poderosas, construiu palácios nos seus planos espirituais. E houve um momento que o pau estava comendo aqui embaixo, o demônio invadindo, destruindo tudo, e Indra lá no seu palácio, com danças, com ouro espetacular e tudo mais. E de repente, um rishi aqui na terra, numa meditação profunda, pedindo um socorro, fazendo valer. Pela primeira vez vai entrar aqui o conceito de fé, uma fé profunda de que o movimento do ser humano era divino também, e na hora que sai de baixo tem condição de sacudir os céus. Realmente sacode. Que isso? Está mexendo aqui? O que está havendo? Aí aparece Narayana. Narayana é uma espécie de Mercúrio, de Hermes, de um mensageiro que chega sempre com um instrumento cantando e ele esclarece aos próprios deuses. Ele só Indra, toma cuidado, está tendo uma coisa correndo lá embaixo, você não está tomando conta. Tem um sábio lá, um rishi que entrou em meditação, despertou e está sacudindo os céus, porque está uma bagunça. Ah, é? Deixa eu ver. Pô, é mesmo. E aí, ele manda uma dançarina, que era muito querida dele, para descer para ver essa história. Eu vou dar uma parada aqui, porque vocês imaginem, o Ramayana tem quase 30 volumes. Eu vou tentar concentrar essa história. Se eu sair pelas colaterais, a gente não para aqui. Nessa história toda, ele vai... Quem é esse aquele rishi que está ali fazendo alguma coisa? Quando vai ver quem era, esse rishi chamava-se Valmiki, que o nome em sânscrito significa saída do formigueiro. Valmiki, olha que beleza essa simbologia. Era um sujeito desregrado, era um camarada de uma índole completamente distorcida, que vivia... E um belo dia, Narayana se aproxima dele e fala assim: tenho pena de você, você é um sujeito que, né, fica vivendo, não tem nenhum interesse de coisa nenhuma, mas olha, canta para Shri Ram. Rama não tinha nascido ainda no plano físico. Eu gosto desses loopings de paradoxo, né, de paradoxo dentro dessas mitologias. Canta para Shri Ram, que você só cantar o nome dele, você vai mexer uma vibração tão grande que você vai vencer isso tudo e vai se transformar. Tem lá interesse em cantar para Shri Ram, coisa nenhuma. Eu sou o cara que quero saber mais é disso, daquilo, da outra. Narayana, num saque de inteligência, diz assim: tá bom. Então você gosta dos demônios? Gosto. Meu negócio é com os demônios que estão invadindo. Então você vai fazer o seguinte: não vai cantar para Shri Ram, vai cantar para o demônio que depois de Ravana, guardem esse nome, vai entrar, é o demônio mais poderoso que destrói os mundos, chama-se Mara.
Mas como é que eu canto? Você fala o seguinte, mara, 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 mara. E o Valmiki começou a cantar mara, 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 mara. Se você cantar muito rápido, mara vira ram, mara, 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 ram, ram, ram. E sem saber, Valmiki desperta. Eu voltei atrás no tempo. E ao entender o que ele tinha visto, passa a ser aquele que entra em meditação, e uma meditação tão profunda que as formigas constroem um formigueiro à sua volta. E quando ele desperta, ele sai do formigueiro e o nome Valmiki entra, e ele é o autor do Ramayana, porque ao cantar para Rama, ele vai acionar forças. Quando Indra balança, o assunto chega lá em cima e vai chegar a Vishnu e vai chegar a Shiva, aos dois. E aí Vishnu diz, eu estou sendo acionado por um ser da Terra. A sua conexão de unidade comigo está movendo forças que eu vou ter que agir. Eu vou descer sob forma de um avatar. Ao mesmo tempo, Shiva e sua companheira Parvati entendem que era preciso mexer com essa história toda que estava acontecendo no planeta, e Shiva diz, também eu vou mandar um avatar, descerei como um avatar. Um ser desses, quando a gente fala descer como um avatar, não significa que ele desaparece lá e aparece aqui. A nossa visão é muito linear. A gente acredita que que ele é uma personalidade, então o Shiva, quando tem um avatar, o Shiva sai de lá e vem para cá. Não, ele emana um raio da sua consciência que vai se apresentar como um ser humano, um seu avatar. E assim acontece. Havia um reino chamado Ayodhya, que era um reino que na Idade de Ouro, antes da invasão dos demônios, era um reino de uma fertilidade, de uma felicidade absurda, e que naquele momento estava pressionado por toda aquela estrutura desorganizada que tomara conta do planeta. E seu rei Dashrata, que não tinha muitos filhos, movido ele por uma consciência sempre superior, pede que pudesse receber. E ele, que já tinha 2 filhos, recebe mais 2. Esses 2 nascem, portanto, compondo um conjunto de 4 filhos homens. Um deles se chama Rama, o outro se chama Lakshmana. Rama era um avatar de Vishnu. E nasce com uma criança especial, já como criança mostrando poderes absurdos, muito superiores a poderes humanos. E que, portanto, encanta não só o seu pai, como todas as pessoas que estavam naquele momento vivendo naquele reino muito complicado, pela sua bondade, pela sua nobreza de caráter, pela sua estrutura diferenciada que mostrava nele uma qualidade avatárica. E por natural indicação, Dashrata, o seu pai, o aponta como herdeiro do seu reino. Rama seria, portanto, o seu sucessor por tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Capaz até, e quando foi decidido isto, procura-se uma esposa para ele, de realizar uma proeza que é essa que a gente vai contar agora para vocês. Havia um reino perto de Ayodhya chamado Mithila, onde o rei Janaka tinha uma filha também de natureza muito especial. Preciso dizer para vocês que quando Rama aparece como avatar por decisão do próprio Vishnu, sua companheira Lakshmi, que o acompanha sempre, vem também como uma Devi, uma projeção na terra, sob a forma de Sita, a filha do rei Janaka. Nesse reino de Mithila, Sita era uma mulher lindíssima, uma beleza espiritual e material incomparável, e para ele entregar a mão dela a qualquer consorte, tinha um desafio. Shiva tinha deixado, num determinado momento, o deus Shiva, um seu arco descordoado, entregue a Janaka, com a expressão, com a ordem expressa, dizendo: a sua filha só casará com aquele que for capaz de encordoar o meu arco. E muitos tentavam pela beleza dela, e as pessoas nem tiravam do chão. Né? Conta a tradição que 300 homens não conseguiam. Chega Rama, né? Eu gosto de falar Rama, mas Rama chega com seu irmão Lakshmana
para ver naquilo, os dois, ele e Sita se encantam e ele se propõe então a fazer o teste. E ao fazer, não só levanta o arco, que era maior do que ele, como encordoa, e ao encordoar, puxa com tanta força que ele quebra a parte superior do arco de Shiva. O casamento dos dois, isso não deu problema nenhum. Quebrar o arco foi só uma demonstração de que a força dele era tanta que não precisava, não só encordoava, como foi tanta que ele quebra o arco. Esse arco, enfim, é o ponto para que os dois se casem e um matrimônio se dá e os dois voltam para Ayodhya e começa já a mudar o ambiente. Agora vai entrar o dado que vai nos aproximando dos significados profundos que dizem diretamente respeito a nós, no Ramayana. Vocês vão ver uma coisa, e vão começar a ver. A diferença das expressões avatáricas de Rama e Krishna. Apesar dos dois serem um só, como avatares de Vishnu, e serem cantados no Mahamantra, que todo mundo conhece, ligados de uma forma completa, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mas há uma diferença, que não é diferença, mas que fala diretamente a nós, porque nós vamos ver surgir uma expressão de Vishnu trazida muito perto da nossa natureza humana, que, apesar de ser divina, luta o tempo inteiro com as estruturas egóicas. Muito bem. Vai entrar em cena aquilo que na Kabbalah, Casa de Padre Pio, a gente pode mexer aqui e ali, é muito bem denominado como o Lashon Hara. O que é Lashon Hara? Lashon Hara significa em hebraico amar língua. Lashon, língua, ma. Hara, mal. E para os cabalistas, e aqui nesse poema não está dito isto, como falou o poema do Ramayana, de uma forma expressa, mas é muito claro. Para os cabalistas, se equivale o Lashon Hara ao assassinato. Eu já disse isso aqui, eu já vi os olhos arregalarem, mas quando você fala algo mal de alguém, o que fala e o que ouve, e depois do que ouve o que espalha, estão cometendo um assassinato de origem vibratória tão grave quanto um assassinato físico. Muito bem. Tudo muito bem nesse reino, os dois casados, tudo pronto para que Rama assumisse o trono. E Dashrata tinha 4 esposas. Uma delas, a preferida, a mais nova, chamada Kaikeyi, dá ouvidos a um Lashon Hara feito por uma criada sua. Que foi o seguinte, muito simples, pequenininho. Bastou isso para criar tudo que nós vamos ver depois. A senhora não está vendo o que está acontecendo aqui? Não, ela era uma pessoa que amava o seu marido, tinha toda uma relação, né, com Dashrata. Quem está sendo escolhido para ser rei é Rama, e não o seu filho Bharata. Isso não está justo. Não está justo por isso, e desfila uma série de argumentos venenosos. Que aos pouquinhos, no primeiro momento, cai que não é isso não, eu amo meu marido. Ela adorava Rama, ela era amiga de Rama. Mas vai tanto aquilo no ouvido que daqui a pouco... eu acho que tem uma razão, sim, no que está sendo dito. E aí a sua criada diz assim, olha só, a senhora não lembra que o Dashrata, o rei, ele tem 2 promessas feitas, das quais ele não pode fugir? Ela falou, é verdade. Então vá ele e peça 2 coisas simples. Primeiro, que ele não promulgue Rama como rei, e sim o seu filho Bharata. E depois, já que Rama é muito amado no reino, isso pode gerar um problema, peça que ele também promulgue que Rama vai se exilar na floresta por 12 anos. Olha os símbolos, números. E ela, depois de um tempo, convence, vai ao rei. E o rei, muito doído, assim, realmente eu tinha te prometido isso. Eu não posso fugir à promessa. E com muita dor no coração, cede e traz ao conhecimento das pessoas que ele tinha, por uma promessa feita, que proclamar não Rama, mas Bharata.
como o seu sucessor no reino. Os irmãos se amavam muito. E há duas reações. A primeira é do próprio Rama. O pai quase morrendo, chegando para o filho dizendo, eu vou ter que dar o seu irmão, e Rama dizendo, não tem problema, meu pai. Se nós estamos falando isso, estamos falando de um assunto dármico, e assim eu cumprirei. Ah, mas não pode, será que não sou? E o Bharata, que amava o seu irmão, e diz, eu não vou aceitar isso. Que se dane a minha mãe ter pedido, não tem problema, mas aí a confusão se dá a um ponto que, mas assim, Bharata, não tem conversa, eu vou aceitar e eu vou embora para a floresta, assim meu pai, eu não vou desonrar o meu pai, e assim vai ser, em 12 anos eu estou de volta. E Bharata, muito conduído, cede a situação, mas faz um gesto maravilhoso e simbólico, dentro dos símbolos que nós vamos começar a ver daqui para diante. Ele diz assim, ok, eu vou ser rei. Rama, me dá as suas sandálias. Enquanto você estiver na floresta, não vou ser eu que estarei sentado nesse trono, mas aos pés do trono estarão as suas 2 sandálias esperando por você. E assim começa o exílio de Rama, que foi acompanhado, por não abrirem mão disso, por sua esposa Sita e por seu outro irmão, a ele mais ligado, chamado Lakshmana. E os dois vão para a floresta. O que é floresta, né, gente? Estamos falando de um reino. Reparem bem, né? Vamos agora dar mais dados a essa história. Havia uma completa destruição da ordem mundial, com os demônios invadindo, destruindo toda aquela ordem. O reino de Ayodhya sobrevivia de uma forma muito irama. Quando foi apontado como rei, sofre esse golpe, né, da calúnia feita pela que vamos chamar que a mulher era corcunda, eu não gosto desse nome, mas a criada da rainha, que obriga essa situação toda a acontecer. E ele sai de uma cidade de ouro para o meio de uma floresta. Floresta não tem uma conotação má aqui. Tem uma conotação de lugar a ser novamente desbravado. E quem está indo? Quem está indo é o ser divino. É o avatar de Vishnu, que vai se exilar na floresta por 12 anos. Só que com o seu arco poderoso, com todas as suas capacidades sobre-humanas intensas dentro dele. Vou fazer um parênteses aqui para a gente entender. Olha a coligação disso com o Mahabharata. Mahabharata, olha o nome Bharata. Mahabharata vem de levar o nome Bharata a algo superior, porque Bharata, o irmão de Rama, depois vai ao longo dos anos dar origem à dinastia que vai levar ao surgimento daqueles 5 irmãos, filhos de semideuses, que vão fazer a batalha de Kurukshetra. E Arjuna, que é um dos 5 irmãos, tem uma relação de semelhança muito grande com o próprio Rama. Eu não sei se estou conseguindo me fazer claro, mas nós vamos entender que as duas se coligam, mostrando que, porque Krishna é um avatar que é completamente intocável, completamente isento de qualquer contaminação de ego humano. Krishna está sempre acima de tudo, e é um avatar de Vishnu que vai pegar a Arjuna e vai trazer a Arjuna à iluminação no Bhagavad Gita. Rama, por isso eu gosto muito dele, é muito próximo de nós. Enquanto no Mahabharata, quem vai ser exilado, porque é um exílio no Mahabharata, são os 5 Kurus ou Kauravas. Mas Krishna está lá, absolutamente impávido dentro da sua consciência, realizada e sem tocar em nenhuma coisa referente à natureza humana egóica. Rama não. Quem vai se exilar é o próprio. Vai se exilar e vai passar daqui para frente por todas as vicissitudes do ego que um ser como nós passa, só com uma diferença, que nós esquecemos. Mas ele não. Apesar de lutas que nós vamos ver aqui, ele sabe da natureza divina. Como Arjuna, ele carregava um arco de um poder infalível. E assim vai para a floresta para
Quando chega na floresta, se encanta com a beleza selvagem que havia e todos os animais passam a se aproximar dele. Lakshmana, a primeira coisa que ele começa a fazer, porque Rama tinha um poder específico no seu arco. Lembrem-se que a terra estava dominada pelos demônios. Então, ele encontrava um demônio a cada árvore. E a cada árvore ele lutava, e aquele arco, quando disparava uma flecha, era para acabar. Só que a morte do demônio não era uma morte, era uma libertação. Todo demônio atingido pela flecha de Rama, do seu arco, retomava a sua essência superior. E ele vai destruindo e ajudando as pessoas, porque tinham vários demônios, a gente descreve vários, cada um com um tipo, um comendo pessoas numa cidade, isso tudo muito simbologia. E ele vai ali desbravando e se torna, dentro da floresta, um ser não só respeitado, como chamado a todo momento para resolver as lutas das pessoas, até que essa história toda vai começar a mudar. Porque na floresta havia uma específica, um demônio feminino, que ao ver Rama, ele construiu uma cabaninha simples, humilde, numa clareira, e vivia ali com Sita e com seu irmão Lakshmana, indo e vindo nessas missões de ajuda. E quando, um determinado dia, esse demônio feminino o vê, se apaixona por ele, pela sua beleza, pela forma, e diz, ele vai ser meu. Em um determinado momento o aborda e diz, olha, sou eu uma demônio, eu também tenho poder, eu quero, e você vai... Ele disse, não, você está enganada. Ok, te respeito, mas eu sou o consorte de Sita. Minha esposa é Sita e com ela eu ficarei. E ela intenta, e os dois... E Lakshmana, que era o seu contraparte, era aquele com a cabeça mais esquentada, num dia que ela insiste mais, vai, peraí, acaba com essa história toda, vamos pegar e tira. Lakshmana tinha arco e também tinha os dois tinham espada, mas Lakshmana tinha um instrumento, e vai e corta, mete na face dela e corta, faz um corte no rosto e tira o nariz e tira a beleza dela. Ela, além de ter perdido, ela se desespera, e agora... no seu palácio, mas alguns outros ficaram com poderes diminuídos porque Ravana, Hariram, dominava de tal forma os chamados três mundos, que são as estruturas do plano físico e dos planos espirituais logo adjacentes, que para muitos ele aparentava-se como um deus. E ele tinha 10 cabeças. E era um ser que tinha uma ilha, chamada Lanka, onde ele estruturava uma cidade poderosíssima, de onde ele controlava hordas de demônios que se espalhavam pelo mundo inteiro, pelos três mundos, controlando esse processo, se auto-intitulando Deus. Gente, que símbolo era Ravana? Hariram, o ego superdimensionado ao seu potencial máximo. E esse Ravana, Hariram, era irmão dessa demônio feminina que ficara insultada pela ação de Lakshmana. E ela vai a ele e conta a história para ele, assim, mas o que está acontecendo aqui? Tem um sujeito numa floresta, e é esse cara que você está falando? É, meu irmão, eu já tinha ouvido falar dele, já estava ficando preocupado aqui, porque ele está matando todos os demônios que são sob o controle. Eu estou tendo essa história, mas agora você está me dizendo isso, e ela assim, não, e ele tem isso, e ele tem uma mulher. E Ravana, que tinha um poder, Hariram, que tinha um poder de ver ao longe,
vê Sita e vê a sua beleza, e ele se encanta com ela. E aí ele diz, olha, estou achando essa história toda muito interessante, porque além de destruir, meu poder é o máximo, eu vou pegar Sita para mim. Então vamos fazer isso, porque você vai, diz a irmã para ele, né? Vamos compor essa vingança. E começa a se estruturar um plano de vingança. Rama habitava a floresta, tudo muito bem, estávamos no 11º ano do exílio, e tudo pronto para que os Shri Ram voltasse a Ayodhya e assumisse o seu reino. Muito bem. Ravana chega para para ver a situação que estava acontecendo e ver ali a felicidade naquela cabana escondida nos arbustos. Como é que eu vou chegar ali, né, para poder? Eu já vi que tem um poder muito grande aqui, não dá para ir com a cara. E aí ele vai na astúcia. Ele vai acionar um outro demônio chamado Maricha. Maricha estava no processo de regeneração, porque tinha sido derrotado por Rama e estava se transformando em alguém, e ele chega, você é o cara que está aqui nessa floresta, você está devendo para mim. Que história é essa de passar? E vai lá, vai. E Maricha era habilíssimo em disfarces, em sutilezas, disfarçava as coisas todas, e ele concede cooptar. Diz assim, olha, meu plano é o seguinte, nós temos que encantar Sita. E a partir daí, Rama. E a partir daí, eu vou fazer aquilo que eu quero, que é tomar Sita para mim, destruir, de quebra, Rama, e pronto, resolvo o problema que está perturbando a ordem aqui, porque quem manda nessa história sou eu. Bom, e assim vai, e Maricha se transforma num servo. O servo é um bicho interessante, ele aparece em várias tradições espirituais. A sua agilidade, a sua beleza era um servo dourado. Yogananda, inclusive, conta uma história do gamo, do servo, do almíscar. Vocês sabem que o almíscar vem de uma vesícula que existe num determinado tipo de servo. E contam, o Yogananda fala da história que essa vesícula fica no próprio corpo. E ele, quando sente o cheiro, ele quer saber aonde vai. E ele fica correndo atrás, procurando onde está o cheiro próprio que está nele. E ele não sabe. Em um determinado momento, ele, por correr atrás do que ele não consegue ver, ele cai num abismo. Yogananda diz, a natureza do servo, e do servo do almíscar especialmente, é correr atrás de algo que reside e está dentro dele mesmo. Isso vai aparecer, e Sita se encanta com ele. E diz, não, eu quero ele para mim, olha que coisa linda, vai lá e captura. E você vai, por que você vai perder tempo? Ele é bonito, mas vamos deixar ele... Não, traz ele, por favor, porque... E aí, Rama vai atrás, mas quem está ali é Maricha disfarçado. E Rama corre, e Rama tem uma hora que perde a paciência. Olha a beleza da proximidade conosco. Ele é um avatar. Ele saca de uma flecha sua, puxa, é infalível, atinge a Maricha, que quando cai, perde a forma do servo, retoma a sua forma e grita, imitando a voz de Rama. Sita, socorro! E o grito ecoa pela floresta com a voz de Rama. Lakshmana e Sita tinham ficado na casa. E ao ouvirem a voz vinda do fundo da floresta, exatamente igual, Sita se apavora. E começa a dizer, vai lá, é o meu marido, você corre, o que está acontecendo? E Lakshmana, no primeiro momento, fala assim, peraí, pô, Rama gritando, está estranho, o Rama é invencível, não há demônio que resista a ele. Como é que ele está gritando socorro? E Maricha continua gritando, e Rama vai chegando perto, ouvindo aquela história, vendo que era Maricha, o que você está fazendo? Quando ele está pegando isto, o tempo recua um pouquinho da história, Lakshmana, tanto ouvir, fala, tá bom, eu vou, mas vou fazer uma coisa, olha, eu vou traçar um círculo em volta da casa, um círculo mágico. Você não saia daqui, não passe desse círculo para lá, para Sita. Sita, ok. E vai Lakshmana atrás de Rama, e quando chega, vê Rama, vê Misha, você... Era você que estava... Não sou eu, era a Maricha que estava gritando. Nesse entretempo, Ravana, Hare Ram, se disfarça num rishi e chega todo humilde, uma esmola para um pobre erite, e ela se encanta. Ai, na Índia você não dá esmola para um sadhu, é um pecado, e ela vai tentando, eu tenho aqui frutas e dá para ele, mas eu só entra aqui,
passa daqui que eu não posso passar daqui para lá. Ele já tinha tentado e ele viu que tinha uma barreira. Não, mas você tem que vir aqui. E ela, mas eu não posso. Aí ele assume, como é que você não vai fazer isso por um Urite? Isso vai dar não sei o quê. Aí ela, tomada, né, já é totalmente controlada, ela passa. No que ela passa, aparece a forma de Iravana. É muito interessante que o Ramayana descreve veículos voadores. Tanto que tem gente que dá origem extraterrestre, essa história toda, porque descreve com muita precisão os veículos voadores que giram com turbinas e coloca ela num veículo daquele e sai. Quando chegam os dois irmãos, cadê Sita? E aí o Avatar, Rama, entra em desespero, perdendo a sua amada, e se joga no chão e cai sem forças. E Lakshmana mais ainda, porque como irmão, ele devia ter tido a certeza. Esse é um dos aspectos da fé. Faltou a ele naquele momento o que é a verdadeira fé, que é a certeza, que é não duvidar, porque ele sabia o poder de Rama. E sabia que aquela voz, por mais que fosse igual, não poderia ser a voz do seu irmão. Nem a voz de um avatar. E pede desculpas, somos nós. E os dois ficam ali, meio batendo cabeça de que a gente faz. Nesse caminho, Ravana, Hare Ram, para sua ilha de Lanka, um pássaro semideus percebe, chamado Yatayu. Yatayu vai e tenta brigar para poder tirar Sita dali, não consegue, é ferido mortalmente, e ele vai dar a pista, porque os dois saem sem rumo. Onde é que está? O que aconteceu com ela? Ninguém sabia, eles não viram a cena, não viram cena nenhuma. Vejam como o Avatar vai diminuindo a sua percepção, movido pelo desespero, né? Um pela falta de fé e o outro naquele momento por se entregar. O que eu faço? Bom, Yatayu diz, olha, eu vi o fulano, ficar falando do Hare Rama, é muito bom, mas não preciso falar o nome dele, passando com Sita, eu tentei, mas aí... Bom, e aí o que eu faço? Aparece um demônio. E esse demônio, Kabanka, é morto, porque aí o Rama lembra que tem um arco, lembra que tem uma flecha, atira de Kabanka no seu olho central, a alma dele se liberta e diz assim, olha, agradecido por essa libertação, eu vou te dizer onde está Sita. Ali em Lanka. E quem era aquela pessoa? Exatamente esse demônio de 10 cabeças, e está posto o problema à frente dele, e ele diz assim, para você ajudá-la, vá ao rei dos macacos chamado Sugriva, e lá você vai encontrar a força que vai te ajudar a libertar Sita. Olha o interesse disso agora. Estamos falando de um avatar. Estamos falando de um avatar que vai precisar de ajuda. No Mahabharata, o mesmo Mahavishnu, desculpem, vai ser ele a projetar como avatar em Krishna uma estrutura completamente indene da natureza humana e que vai fazer o movimento em relação aos 5 Kauravas ou Kurus. Aqui não, é ele próprio. Está abatido, sem forças, e vai encontrar esse rei macaco Sugriva, que era um rei que dominava um reino poderosíssimo, que tinha um irmão. Eu não vou falar da briga dos dois, porque esses irmãos brigavam, Bali e Rama vai resolver esse problema, mas olhando aqui o tempo, essa história fica para quem quiser ler o Ramayana, ou ver o desenho, né, ou ver o filme, está lá, é interessante também. Mas ali vai aparecer, vocês lembram que eu falei no início, quando lá atrás, quando Valmiki fez o movimento, sacudiu os céus, Vishnu, vou mandar um avatar, Shiva, falou assim, eu também vou. Entra em cena o avatar de Shiva, Hanuman, que nascera, eu não vou contar a história de Hanuman aqui, que é lindíssima, emanado como avatar de Vishnu, trazido pela mão do deus do vento, Vayu, poderosíssimo deus do vento, por um evento que ele tinha, porque ele nasceu uma criança super poderosa, tão poderoso que ele um dia olhou para o sol, confundiu o sol com uma manga, e disse, eu vou pegar a manga para comer, beber, e foi em direção ao sol. Se não fosse o semideus Surya do sol,
Hanuman tinha causado uma catástrofe. Então foram diminuindo os poderes dele, ele foi uma opção de confusões, mas no final ele ganha poderes de todos os deuses e é um avatar de Vishnu. E Hanuman estava esquecido dos seus poderes. Ele tinha ganho uma hipnose. Quando o Rama chega com esse problemão para o rei Sugriva, Hanuman desperta e enxerga em Rama o seu espelho devocional. E nós vamos ver a história. Ele é um ser que tem uma aparência, isso repele muito a visão ocidental, muitas vezes. Porque ele tem uma aparência meio humana, meio macaco. Mas isso é uma simbologia muito profunda. Porque nós vamos ver um avatar de Shiva se encontrar com um avatar de Vishnu. E a relação entre os dois vai constituir uma unidade inseparável. Os dois vão se unir, porque Hanuman, ao enxergar em Rama a presença de Vishnu, entende que ele e Hanuman eram um só, mas numa relação devocional. Tanto que na Índia, talvez Ganesha também, né? A Índia tem um panteão, como eu falei, formidável de todas as simbologias, mas Hanuman, pelo seu poder que até então estava adormecido, vejam só que coisa interessante, ele vai se encontrar com Rama, que estava destruído emocionalmente, um avatar, e ele que estava vivendo ali no meio do reino de Sugriva, completamente adormecido. Só que o problema, quando aparece, os dois se unem e é Hanuman. O Hanuman quem vai fazer todo o movimento de salvação de Sita. Até o finalzinho. Sabendo onde está a ilha, Hanuman tinha o poder, e aí tem uma cena muito bonita, que ele é pequenininho, não tem um tamanho normal, e um sábio no reino dos macacos, que sabia da sua natureza, diz agora raise, Hanuman, cresce, 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 e ele tem o poder de se tornar gigante. E ele salta sobre o mar e se torna pequenininho também. Chega lá, vê que Sita está livre, que não tinha sido violentada, porque o demônio não conseguia se aproximar dela, porque não tinha acabado o exílio, faltava pouco tempo. Lembra-se que eu falei que eram 11 anos? Então, ele disse, enquanto não completar os 12 anos, eu não consigo me aproximar. Havia uma força que impedia ele de a violentar. E quando Hanuman vê isso, ele vai, descreve e se dá uma batalha, que eu não vou perder aqui o tempo para a gente poder descrever, que ela é uma batalha descrita com minúcias. Eu só vou chamar a atenção para uma coisa. O exército de Sugriva, com Hanuman, constrói uma ponte de pedras entre o continente e a ilha de Lanka. Essa ponte de pedras eram pedras que, por movimento de Hanuman, o deus, semideus das águas, fazia brotar do oceano. Os macacos escreviam em sânscrito o nome de Rama sobre cada pedra. E ao jogar essa pedra na água, as pedras flutuavam e iam compondo uma ponte, na forma de um trabalho completamente de natureza espiritual. Então, mesmo o trabalho físico, que é o trabalho... Olha como é que a gente vai juntando. O movimento, a falta de fé tinha acontecido. Hanuman desperta um poder, esse é o poder da devoção. A fé verdadeira não está divorciada da devoção. É importante entender que o amor de Hanuman, aqui está por acaso o yantra que nos refere à natureza de Hanuman. Está posto aqui, são as cores de Hanuman. E eu peço que vocês façam uma experiência. O poder disso aqui é tão grande, se vocês tirarem a foto daqui e levarem para casa, e olharem fixamente esse yantra, como se chama a expressão gráfica de uma energia específica, como é uma letra hebraica, a gente fala sempre isso aqui, e olharem um tempo, vocês fecharem, vocês vão ver sob o terceiro olho se reproduzir as cores que estão aqui, que é um azul índigo arroxeado, o verde, o rosa, o abóbora e o vermelho do bindu, ou do ponto central do yantra de Hanuman. O trabalho material, que é a construção da ponte, imagine como é que você bota uma ponte no mar. Quem é engenheiro de mar, de marinha, sabe o que é fazer um enrocamento de pedra.
né? O que você tem que fazer para jogar a pedra e a pedra subir. Ali era o seguinte: o poder surgia da inscrição do nome sobre as pedras que brotavam do mar. A ponte foi feita e o exército passou. Se deu uma batalha monumental que termina, depois de idas e vindas, inclusive com ferimento de Lakshmana pelo próprio Ravana, Hare Ram. Ele tinha irmãos, tinha filhos, enfim, eu não vou detalhar aqui, porque o símbolo disto é... O que estava acontecendo ali em termos simbólicos? Nós estamos vendo o ego, que é divino, estava sob a expressão de um avatar, passar por um exílio de 12 anos, a partir de o único pecado, eu concordo em gênero, número e grau com todas as visões espirituais, o mais poderoso, que é a língua e a calúnia, destrói-se todo então um processo e ele cai, o ser divino, Rama, cai na roda kármica, representada pelo número 12. O número 12, que é o número das constelações do zodíaco, estrutura a expressão cósmica, nós já dissemos isso aqui, da lei do karma. E vai avançando, usando os seus poderes, até chegar lá no finalzinho, tem uma ameaça de queda. E nós vamos ver, no final das contas, que a estrutura de recuperação do karma leva a volta ao estado avatárico. Ou seja, isto é um símbolo do nosso próprio caminho espiritual dentro de nós mesmos. Por isso eu digo que Rama é um avatar queridíssimo. Não que Krishna não seja, são um só. Mas é queridíssimo pela proximidade da sua natureza com a nossa. Porque ele, apesar das quedas, se levanta e toda a sua obra material vai necessitar de ajudantes. E aparece o principal deles, que é uma expressão dele mesmo, que só vai aparecer. E era também um avatar de Shiva, que é Hanuman, que tem uma forma física exterior. Ele podia mudar de forma, ele muda várias vezes, mas ele usava a forma de um macaco. Muito antes de Darwin, já se sabia na Índia Védica que nós temos uma natureza similar, né, e divina, que nos faz um parentesco honradíssimo. E essa visão dele como Deus é maravilhosa, porque mostra que a forma não diz nada em si mesma. Porque Ravana não tinha, Hare Ram, não tinha aparecido como um rishi. E Hanuman, se fundindo com Rama, recompõe a nossa estrutura avatárica. Mas nós todos estamos aqui. O que acontece? Como a gente não é Rama ainda, a gente vai, cai, esquece lá, fica por ali, aí volta aqui, mais 12, e volta para a roda. E o karma continua. O nosso processo é nos libertar disso aqui. No Mahabharata isso vai aparecer com clareza quando Krishna inicia Arjuna e mostra como uma consciência desperta rompe os laços kármicos. Aqui também, só que protagonizada pelo próprio avatar. Rama precisa ele passar pelo exílio. Ele precisa ter Hanuman a seu lado para fazer todo o serviço com o exército de Sugriva. Esqueci, estava falando, não falei. O que acontece na hora que eles vão fazer a ponte? Se fosse uma obra pura e simplesmente feita com esforços humanos dentro do campo material, demandaria não sei quanto tempo, porque a distância, muitos falam que Lanka é Sri Lanka, o Ceilão atual, né? Como referência só para a gente entender que a ilha não era pertinho. Para fazer uma ponte, eles usam um nome, o nome verdadeiro de Rama. Quem conversa com a gente aqui sabe quando a gente fala de Kabbalah, que na Kabbalah
o primeiro mundo criado é o mundo numenal ou nominal, onde os nomes aparecem. Deus ou a divindade tem vários nomes. Cada um dos nomes é uma expressão da sua consciência e dali é que surge o poder. Não é o inverso. E, portanto, eles, sabedores disso, porque, como eu falei, nasce uma coisa, nasce da outra, o nome de Rama é escrito no alfabeto sânscrito, em cada pedra. E cada pedra jogada vencia a lei da gravidade e se colocava exatamente sobre a outra, como uma ponte construída em uma velocidade absurda, que permitiu a passagem do exército. A batalha acontece. Não foi feito um estalo e não houve batalha. Então vai mostrando os vários níveis que nós temos que lidar com a nossa consciência, mas lidar com uma certeza. Quando o Rama recupera os seus poderes, ele vai derrotar esse nosso amigo no final com um tiro, e agora terminando, né, antes de a gente passar para o final da história, com um tiro de arco aqui, no chakra do umbigo. Por quê? Eu estou sem meu apontador. Tem o quê? Uma varinha. É mesmo. Vocês estão lembrados dessa figura aqui. Esse chakra, desculpe, aqui, que está posto aqui, que é o central, ele tem um estado, como todo chakra, de consciência. A gente não entende muito bem, às vezes, os chakras e fica partindo. Eu sempre ressalto que isto aqui são expressões da nossa consciência. E expressões, quando nós estamos no estado erótico, das consciências parciais em que vivemos. Tem muita gente que, apesar de achar que pensa com o cérebro, porque a nossa estrutura é referida no físico ao cérebro, domínios que o ego consegue atingir, como atingia Ravana, Hare Ram. E aonde que a flecha de Rama vai atingir? Exatamente ali. E é ali que ele mata e desfaz o reino. Naquele momento o reino demoníaco se desfaz e ele retorna então vencedor para a sua terra. Recebido, ele reconcilia todo mundo, inclusive Kaikeyi, a esposa, que tinha visto o que tinha feito. O seu pai já tinha ido embora, mas ele, como Bharata tinha prometido, as suas sandálias estavam lá à espera dos seus pés. Rama pisa Ayodhya, assume o reino com Sita e se constrói uma nova unidade, uma nova idade de ouro, que nas respirações bramânicas dará depois origem ao processo em que vai obrigar novamente Vishnu a emanar um raio avatárico da sua natureza e se expressar sob a forma de Bhagavan Krishna. E para muitos, os estados avatáricos se expressam a todo tempo no mundo. Avatares como Jesus, avatares como Buda, avatares como Moisés, Elias e outros, Paramahansa Yogananda. Um avatar é a expressão da divindade. Aliás, e aí fica a grande lição do Ramayana. Um avatar somos todos nós. Se não somos avatares em expressão plena, somos avatares em meia expressão. E Sri Rama é a expressão mais próxima de entender que temos quedas, temos dúvidas, temos incertezas, mas se a nossa consciência estiver apontada e ancorada aonde deve estar,
Ainda que, lembrem, né? Eu contei essa história toda aqui, não foi para contar uma história para vocês. Como eu falei, melhor é que vocês vão dar o Google lá e vão ver muito mais bem contado do que aqui. Mas o entendimento de que, olha o momento em que os dois se jogam no chão. Mas o que eu vou fazer? Eu vou sacar, eu vou procurar. Eu tenho que encontrar o que eu venho, eu vou buscar o que o meu polo de união cita. Vai fazer surgir Hanuman. Vai sempre aparecer um Hanuman na nossa caminhada. Quando nós entendermos que entre nós, dentro de nós, desculpem, está a natureza avatárica. Por isso, eu declaro abertamente a minha paixão pelo Ramayana, no sentido de que a gente entenda que se Krishna é Mahavishnu colocado numa expressão de grandeza absoluta que completamente indene da natureza humana, é capaz sim de iniciar todos nós, e que Arjuna era o ponto... O que é Arjuna? Arjuna tinha um arco como Rama, era um excelente arqueiro, Gandiva, o seu arco era infalível também, mas ele precisava de uma iniciação. Então Arjuna é como um Rama, mais ainda próximo de nós. Mas tanto nele, quanto em Rama, como em tudo, a natureza divina jamais deixa de se expressar. E para nós, isso precisa ser algo, não só um conceito a ser entendido. Beleza, mas um conceito a ser vivido. E como tudo somos nós, se a beleza está na nossa natureza de Rama, de Hanuman que aparece, nós também somos a criada, que vai fazer a calúnia. Nós somos Kaikeki, que vai ouvir e se deixar por isso encaminhar e chegar lá o rei e levar à morte desse rei. Porque Dashrata vai morrer de desgosto, porque seu filho amado vai para um exílio. É muito bela essa história. E aí, por que eu falei da história de Mendes, né? Mais uma vez falando antes de fazer uma meditação, e hoje a gente tem 10 minutos para fazer. Os nossos retiros de Mendes são sempre momentos em que a gente faz a gente tem conseguido isso nos últimos anos, uma conexão com aqueles que, eu sempre também digo isso, tem muitas testemunhas aqui, que eu às vezes não entendo. Por que a casa tem esse abrigo espiritual, esse carinho espiritual de tantos seres de luz, se nós somos ainda o que somos? Porque eu acho que a gente, né, a primeira coisa que a gente faz é olhar, enfim, então a gente olha para a gente mesmo e fala assim, cadê o nosso mérito para ter, por exemplo, a presença constante de tantos amigos que aqui vêm? Eu acho que é para dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, essa turma toda aqui caminha há séculos rodando nessa roda aqui, ó. E não tenho dúvida que a gente, antes de aparecer lá, né, nós estamos falando das civilizações mais conhecidas nossas, civilizações de 1.500, 2.000 anos atrás, isso aqui tem gente que referencia 6, 7 mil anos atrás e muito mais. Nossa caminhada, em termos de tempo, é muito maior. Só que o tempo não é nada frente à consciência. E os nossos retiros de Mendes, é como se a gente recebesse um jato de luz. Tem sido assim, graças a Deus, para que a gente acorde e entenda que é importante fazer logo a nossa parte, dentro de nós, e fazer como gente que se reuniu com um propósito, que é o que está aqui acontecendo, senão a gente não estava aqui. O que não significa que a gente seja obrigado a nada, que seja... Aqui não existem regras nesse sentido, nem coerção. A gente procura entender aqui o conceito profundo de liberdade espiritual. Mas estamos sendo chamados o tempo inteiro a essa autorreflexão, a essa autoanálise, esse autoexercício de um processo libertador dentro de nós mesmos. Não é que a gente vai ser castigado se não fizer, não existe castigo dentro dessa ordem mais ampla, compreendida. Mas é mais uma volta na roda, talvez.
Eu estou sendo um pouco exagerado. Uma volta é muita coisa. Que seja agora. Então vamos fazer uma meditação juntos. E aí, por isso, Edilgo Mendes, o entendimento de que esse processo a gente pode fazer. E lá é concentrado no tempo e espaço de 2 dias, na verdade, é um dia com 2 meios dias. Uma oportunidade de fazermos juntos movimentos poderosos. Vamos, quem quiser dar uma esticada, a gente tem aí uns bons 7, 8 minutos até 9h30. Até porque o corpo físico faz parte desse conjunto todo. Não se despreza o corpo físico, ele é uma expressão do ser divino. Então, não vamos esquecer que a coluna vertebral, dentro dela, a medula, representam no corpo físico o tronco da árvore da vida. E entender que essa árvore possui 2 raízes. Na verdade, a raiz verdadeira está no alto. E as raízes que nos prendem à terra são, ao mesmo tempo, galhos. Esse mantra é um mantra muito simples. Vamos ouvi-lo por um tempo, para que nós possamos nos conectar àqueles que aqui estão, que estão realizando um trabalho espiritual. Esse trabalho se estenda àqueles que não estão aqui presentes, que estão nos vendo por meios remotos. Ele fala de nós nos colocarmos por inteiro como Hanuman aos pés do portal que é o Guru. E o verdadeiro Guru vive dentro de nós. É a nossa própria natureza divina. Como diz Jiddu Krishnamurti, e todos os verdadeiros gurus deixam isso bem claro aos seus discípulos. Então vamos respirar de maneira ritmada, concentrando na coluna vertebral a percepção da energia vital. E na medida em que damos atenção, em que meditamos, faz com que a consciência deixe os planos inferiores e suba ao trono superior, que no corpo físico está representado no cérebro. Em toda a sua extensão, na glândula pineal, mas nós somos um ser multidimensional e ao mesmo tempo uno. Cada um de nós, então, sem que eu comande uma visualização, apenas concentrado na percepção desse rio de luz, que penetra pelo alto da nossa cabeça, vai até o cóccix pelos pés, e circula dos pés à cabeça, uma dança cósmica. Cada um de nós se entregue à estrutura poderosa de cura, de renovação, de despertar, de força. E no momento em que sentirmos que assim é, expandirmos esse estado para outros companheiros nossos que aqui não estão, mas que são amados, os nossos mais amados filhos, pais, mães, maridos, mulheres, e aqueles que quiserem cantar também podem fazer. Aguru Name.
Sada Shri Gurudev Namaha. A força dessa luz nos traga de volta a nossa própria natureza verdadeira. Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Hanumante, Hanumante Hanuman. Jai Jai Hanumana Kutsaya, Kripa Kurova, Gurudevo Kinaya. Jai Jai Hanuman. Cobre toda essa casa. Cita o teu manto de luz. Ó Mahalakshmi, feita consorte inseparável de Shri Ram. Cobre os nossos caminhos. O amor e a infinita misericórdia que cura toda e qualquer situação. Shri Gurudev
regados do teu mar infinito. Possamos conhecer a natureza da água que nos envolve. Hare Ram, Jai Jai Ram. Vamos aos pouquinhos, tomando o nosso corpo, renovado que certamente em alguns, espero que muitos graus, a nossa vida também responda, porque não há diferença entre a realidade exterior e a interior quando uma consciência está desperta. Obrigado a todos, uma boa semana.